Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. E hoje, terça-feira, faltando 2 dias aí para o jogo contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, vocês já sabem, dia de falar do nosso adversário, cara. Hoje eu vou falar da Ponte Preta, da macaca que vai enfrentar o Botafogo na quinta-feira e tá brigando aí contra o rebaixamento. Você vai entender aqui quais os destaques do time. No título eu coloquei que tem um destaque principal do time. Você já deve saber quem é. Mas eu vou colocar para vocês aqui como é que vai jogar a Ponte Preta, o que o Botafogo tem que se preocupar, mas já adianto para vocês. O Botafogo tem um time melhor e pode sim sair vencedor dessa partida. Deixa aí rolar a nossa vinheta, a gente já volta. Voltando aqui para a gente conversar sobre Botafogo e Ponte Preta, já começaram a fazer aí o aquecimento desse jogo que pode ser o jogo do acesso do Botafogo matematicamente, cara. Então, inclusive assim, eu vou para Campinas, amanhã eu vou estar indo para Campinas para assistir esse jogo de lá, porque eu quero pegar esse jogo do acesso, seja contra a Ponte Preta ou seja contra o Operário no estádio Newton Santos. Um desses dois jogos tem grandes chances de ser matematicamente o do acesso do Botafogo. Mas falando desse próximo jogo, quinta-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite, lá no Moisés Lucarelli, o Botafogo vai visitar a Ponte Preta. Pô, Medeiros, como é que a Ponte Preta joga? Com o que a gente tem que se preocupar? Quais os pontos fortes da Ponte Preta? Quais os pontos fracos desse time da Ponte? O que a gente pode esperar desse jogo? Vamos falar agora do time do Gilson Kleina, cara, conhecido treinador e que tem uma história lá na Ponte Preta de muitos trabalhos, diversos trabalhos lá na Ponte, e que a Ponte Preta vem fazendo um ano aí abaixo, cara, do que até o tradicionalismo da Ponte Preta exige, né, cara? A Ponte Preta a gente se acostumou a vê-la na Série A do Campeonato Brasileiro por muito tempo. A Ponte Preta é um time tradicional do Brasil, né, do futebol brasileiro. Porém, não faz um campeonato brasileiro de Série B muito bom. Passou assim o primeiro turno, então, cara, o início de campeonato muito ruim. Depois demitiu o treinador e aí veio o Gilson Kleina para tentar salvar a Ponte do rebaixamento. E, de fato, o Gilson Kleina melhorou um pouco o time da Ponte, né? A Ponte Preta começou a jogar um pouquinho melhor com o Gilson Kleina, sim, né? O Gilson Kleina tem 30 jogos. O aproveitamento não é tão bom assim, mas melhorou porque o antigo treinador tinha um aproveitamento muito ruim, né? Então, assim, Gilson Kleina tem 30 jogos, 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Olha isso. Então, assim, esse é o aproveitamento do Gilson Kleina na Ponte Preta. Mas, assim, a Ponte Preta tem um time até com alguns jogadores, assim, de caras conhecidas, né? Quem aí lembra do Camilo? O Camilo tá na Ponte Preta, só que ele é reserva lá na Ponte Preta, né? Camilo jogou no Botafogo em 2016, chegou até a seleção brasileira quando jogava pelo Botafogo. Em 2017 jogou aquela Libertadores também. Então, assim, tem alguns nomezinhos conhecidos e alguns outros destaques que eu vou passar para você. Primeiro, eu vou botar um campinho aqui para vocês para dizer como que joga esse time da Ponte Preta, né? Ponte Preta que joga com 3 atacantes e dizer que o time da Ponte Preta joga com Ivan no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, na lateral esquerda Rafael Santos, na zaga Ryan e Fábio Sanches, volantes Iago, Leonaldi e Fecim, 3 jogadores aí no meio campo, e no ataque tem o Niltinho, o Moisés e o atacante número 9, o Rodrigão. Esse é o time da Ponte Preta que ganhou do CRB na última partida, o CRB que está disputando acesso. A Ponte Preta enfrentou o CRB dentro do Moisés Lucarelli e venceu por 1-0. Importante dizer que a Ponte Preta também está a 4 jogos sem perder, tá? A Ponte Preta teve aí alguns jogos importantes, né? Pegou o CRB, ganhou, pegou o Goiás fora de casa, empatou em 2-2, e aí pegou o Vitória dentro do Moisés Lucarelli, aí sim era um jogo para a Ponte Preta ter ganhado, mas não ganhou, empatou de 0-0, e pegou o Remo fora de casa e venceu o Remo por 1-0. Esses são os últimos 4 jogos da Ponte Preta, que o último jogo que perdeu foi dentro de casa contra o Náutico, por 3-2 o Náutico venceu a Ponte no Moisés Lucarelli. Então, assim, a Ponte Preta vem de 4 jogos sem perder, não vem numa campanha
assim, numa atualidade tão ruim, né? O Botafogo vem melhor, obviamente. O Botafogo vem embalado, mas a Ponte não tá numa má fase, né? A Ponte que hoje se encontra em 14º lugar do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é o que eu disse para vocês na introdução. O Botafogo tá num momento melhor. O Botafogo tem um time mais ajustado, tem um time mais entrosado. O Botafogo é favorito para esse jogo, na minha opinião. Se o Botafogo conseguir implantar mais uma vez o seu jogo, assim como fez contra o Vasco, o Botafogo tem mais time que a Ponte Preta. Falando sobre esse time que eu falei com vocês, né? Esse time titular, inclusive foi esse time que entrou em campo contra o CRB. Primeiro dizer que não tem jogadores suspensos, então a Ponte Preta tem algumas dúvidas ali, né? O Léo Naldi, que foi o autor do gol contra o CRB, ele sofreu uma torção no tornozelo, tá em dúvida aí pro jogo, mas a princípio vai ser reavaliado, mas deve ir por jogo sim. Então, assim, não tem desfalques a Ponte Preta, vai pro jogo completinha. Então o Botafogo tem que ficar de olho em alguns jogadores. Primeiro, o goleiro Ivan. O Ivan é um ótimo goleiro da Ponte Preta, é um dos melhores goleiros dessa Série B. Um goleiro que já pegou seleção brasileira de base. Assim, é um goleiro que tem uma multa altíssima, é um goleiro que sabe jogar com os pés, um goleiro que defende muito bem. Então, assim, é um jogador pro Botafogo ficar de olho. Inclusive, cara, assim, é um jogador que eu já, inclusive, queria que o Botafogo até contratasse ele visando 2022, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês depois de destaques da Série B, cara. Quem eu acho que são bons nomes pro Botafogo contratar. E o Ivan está com certeza dentro dessa lista, cara. É um ótimo goleiro, mas tem uma multa muito alta. Não sei se a Ponte Preta emprestaria, enfim, para comprar fica difícil até para não só para o Botafogo, mas para muitos clubes. Ele tem uma multa altíssima. E também queria destacar outros jogadores. O Léo Naldi é um meio-campo que está jogando muito bem nos últimos jogos, inclusive fez o gol contra o CRB. O Léo Naldi é um bom jogador, porém o destaque completo, e eu coloquei isso no título desse vídeo, que a Ponte Preta tem um dos destaques do campeonato, é o Moisés. Não tem como não falar dele, o atacante Moisés. Todas as jogadas de desafogo da Ponte Preta passa pelo ponta esquerda, pelo extremo pela esquerda, o Moisés. Ele é o faz tudo nesse time da Ponte Preta, um jogador de habilidade, um jogador de 1 contra 1, um jogador que vai para cima do drible. Então o Botafogo vai ter que ficar de olho ali no seu setor direito, do Daniel Borges, do Varley, uma recomposição boa, né? Porque o Moisés com certeza vai incomodar a defesa do Botafogo. O número 9, Rodrigão, é aquele 9 mais centroavantão mesmo, paradão lá no ataque. Se der mole, ele faz gol, mas não é um jogador muito de habilidade, é aquele atacante mais centroavantão mesmo, camisa 9. O Moisés é o cara que eu tenho que destacar, cara. Assim, o Botafogo vai ter que ficar de olho mesmo nesse jogador da Ponte Preta. Ao contrário disso, a Ponte Preta é uma equipe que apresenta algumas falhas defensivas, né? A Ponte Preta é um time que, apesar do Gilson Kleina ter uma organização tática boa, ele se desarruma muito fácil. A Ponte Preta, a gente vê, muitas das vezes, o time da Ponte Preta um pouco espaçado. A gente vê o time da Ponte Preta com uma saída de bola não tão qualificada. Então o Botafogo pode fazer essa pressão na pós-perda, né? Que o Botafogo vai conseguir recuperar essa bola muito rápido. Pode fazer uma pressão também nos zagueiros. Apesar do Ivan ser um goleiro que sabe jogar muito bem com a bola nos pés, os zagueiros não são tão técnicos assim. Então acaba se enrolando nessa saída de bola. Então o Botafogo tem que fazer aquela marcação alta, tem que fazer aquela pressão mesmo para conseguir roubar a bola já no ataque com o Rafael Navarro, com o Marco Antônio, com os jogadores de frente do Botafogo. Se o Botafogo conseguir executar isso bem, o Botafogo vai conseguir incomodar a equipe da Ponte Preta e tomar conta do jogo, né? O Botafogo tem um meio-campo melhor que a Ponte Preta. O meio-campo da Ponte Preta, eu falei aqui, é o Iago, Fecim e o Léo Naldi. É um meio-campo assim, com 3 jogadores que não tem nenhum destaque aí. O Léo Naldi é bom jogador, mas não tem nenhum jogador que eu acho que são acima dos jogadores do Botafogo. São jogadores que são razoáveis para bons, mas não tem nenhum destaque. O destaque da Ponte Preta está no Moisés e o destaque da Ponte Preta está no goleiro. Então, assim, são 2 jogadores e nenhum passa pelo meio-campo. Então o Botafogo tem que saber aproveitar para preencher esse meio-campo com o Luiz Oyama, com o próprio Barreto que está voltando, com o Pedro Castro, com o Marco Antônio, e o Botafogo dominar esse setor. O Botafogo ganhou o meio-campo, as coisas vão ficar mais fáceis para o Alvinegro, para o Glorioso, para conquistar essa vitória, que pode ser a do acesso do Botafogo. Basta os resultados aí que se combinarem, né? Com o resultado já deu certo. O Avaí empatou ontem com o CSA.
Os resultados dando certo aí amanhã, na quarta-feira, o Botafogo na quinta, conquistando a vitória contra a Ponte. O Botafogo pode conquistar matematicamente o tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Se inscrevam aqui no canal. Essa aí é um pouco da Ponte Preta para vocês, o que esperar da Ponte, o que esperar da Macaca. Meu palpite é que o Botafogo vai ganhar essa partida mais uma vez. Eu acho que o Botafogo embalou de vez agora. O Botafogo jogou bem fora de casa contra o Vasco, vai continuar nesse embalo. Acredito que o Botafogo consiga vencer essa partida, estou confiante. E amanhã estamos partindo para Campinas para trazer conteúdo de lá para vocês aqui do canal do Medeiros. Aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder nada, hein? Direto lá do estádio Moisés Lucarelli. Se inscreva aí e ative as notificações, beleza? Até a próxima.